Tema de hoje: o justo não passa por tribulação? A ideia de que o justo não passa por tribulação não se sustenta à luz da palavra de Deus. Isso porque a Bíblia não deixa qualquer dúvida de que o justo também enfrenta tribulação e sofrimento. Apesar disso, algumas pessoas insistem na ideia de que se uma pessoa é afligida por algum sofrimento, isso significa que essa pessoa não é temente a Deus, ou ela está em pecado. Na própria Escritura, por exemplo, os amigos de Jó sustentavam esse tipo de entendimento, pois se acreditava que o justo jamais era atribulado, em Jó capítulo 11. De fato, é inegável que há uma relação entre o pecado e o sofrimento. Mas nem sempre essa questão deve ser abordada de forma simplista, através de um conceito de causa e efeito. O motivo disso é que o justo também passa por tribulação, ou seja, o povo de Deus também sofre, como também é verdade que muitos ímpios prosperam. Então, em primeiro lugar, a teologia de Zofar. De todos os amigos de Jó, podemos dizer que a teologia de Zofar foi a mais severa. Assim como seus companheiros, Zofar aplica princípios realmente bíblicos, mas de forma incorreta. Nesse sentido, basicamente, Zofar fala sobre o fato de que Deus é absolutamente justo, sábio e transcendente. Sendo inteiramente justo, Deus pune o pecador. Sendo completamente sábio, o homem não é capaz de julgar a sabedoria divina na condução de todas as coisas. E sendo transcendente, o homem não é capaz de conhecer todos os desígnios de Deus. Obviamente, tudo isso é verdadeiro, mas Zofar aplicou essas verdades num tipo de teologia legalista, que resumia o relacionamento entre Deus e o homem na base da retribuição. Em outras palavras, em sua teologia, Zofar não conseguia aceitar que o justo passa por tribulação, pois ele enxergava todo o sofrimento como um julgamento de Deus por causa do pecado, e toda a prosperidade como uma aprovação divina por uma vida justa. Mas, em segundo lugar, a aplicação da teologia de Zofar. Ao ver Jó sofrendo muito, tão logo ele concluiu que Jó não era um homem justo. Por esse motivo, seu discurso mostra sua indignação ao escutar Jó alegando que ele era inocente. Para Zofar, as palavras de Jó eram as palavras de um homem ímpio que ousava questionar a Deus, se levantando contra o seu julgamento. Zofar chegou ao extremo de pensar que Jó, em sua defesa, havia se declarado impecável, e que, na verdade, o sofrimento de Jó, por pior que fosse, ainda não era condizente com o tamanho de seu pecado. Mas Jó jamais se declarou impecável. Jó apenas declarou ser inocente naquela causa. Ou seja, seus amigos acusaram Jó de ter uma vida de pecado. E Jó simplesmente afirmou que essa não era a sua realidade, pois ele era um homem íntegro e temente a Deus. Zofar também aconselhou Jó a reconhecer o seu pecado e abandoná-lo, e se voltar a Deus através de uma vida reta e de oração. Sem dúvida, esse conselho de Zofar é um bom conselho a ser aplicado na vida de um pecador impenitente, mas aquele não era o caso de Jó. Nesse ponto, a teologia de Zofar revelava sua arrogância ao pensar que sabia exatamente o motivo do sofrimento de Jó. Mas em terceiro e último lugar, o justo também passa por tribulação. Como foi dito, muitos pontos nos argumentos de Zofar realmente eram corretos, mas aplicados de forma muito inadequada. O grande erro de Zofar
foi excluir de sua teologia qualquer noção a respeito da graça de Deus. Definitivamente, na teologia de Zofar, não havia espaço para a misericórdia de Deus. Além disso, embora ele tivesse falado a respeito da transcendência de Deus e de seu agir soberano no governo do universo, Zofar caiu no erro de pensar que podia explicar exaustivamente como Deus trata com os homens ao reduzir esse tratamento numa visão simplista de bênçãos e maldições. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.